Simba é o garoto que está predestinado a se tornar o grande rei dos 7 mares, o ser que transcende os próprios deuses. Do outro lado nós temos também o Gilgamesh. Ele é um dos heróis do Santo Graal, o mais poderoso do universo de Fate, e com o seu portão da Babilônia também faz o Gilgamesh se tornar um herói bem difícil de se lutar. E nessa batalha mortal de hoje, quem vence entre Simba e Gilgamesh? Fala pessoal, beleza? Aqui os fala é o Thiago Gustavo do Mais e uma batalha mortal ou um duelo mortal, como você queira. Nessa batalha mortal de hoje é entre Simba e o Gilgamesh. Ambos vão decidir quem é o mais forte, quem poderia vencer em uma batalha. Mas antes, não perca essa oportunidade, se inscreve aqui no canal para você ser o primeiro a ver a sua batalha mortal quando eu postar aqui no canal. A sua sugestão que vocês vão estar comentando aqui embaixo nos comentários. Vou sempre estar trazendo aquela batalha aqui pro canal que vocês estão pedindo. Então para isso vocês têm que estar inscrito aqui no canal, que isso também é muito importante para mim. E lembrando que quem pediu esse duelo mortal aí foi o Sérgio Filho. Muito obrigado pela sugestão, me pediu várias sugestões, né? E eu escolhi aí do Simba com o Gilgamesh, que eu achei bastante interessante, diga-se de passagem. Muito obrigado e vamos aí então começar. Simba, ele tem as suas habilidades ou poderes também como o seguinte: uma força sobre-humana, ele tem velocidade, que em seu auge ele basicamente se torna onipresente, domínio de armas, mestre em artes marciais, manipulação de Magoi, precognição. O Simba ele tem a sua singularidade, onde ele pode ver seus fios do destino. Nullificação de poder, o Simba ele também pode usar suas habilidades para ser usadas contra a magia. Proteção divina, o Simba também pode ter a singularidade abençoada pelos deuses, e isso permite também que ele possa escapar para outro reino. Resistência também a manipulação de almas, mente e maldição, manipulação do tempo e também do espaço, deformação da realidade, manipulação de altas dimensões. O Simba, por ele ser um ser transcendente, né, ele pode manipular com seus meros caprichos e também traçar a hierarquia de deuses do universo de Aladdin, onde também pode tornar o Aladdin ainda mais ser transcendente, sendo então superior a outros deuses, como por exemplo o Dave, que pode criar mundos inteiros com pensamentos e também manipular cada fenda. Incorporeidade, interação não física, imortalidade, o Simba ele é capaz de se recuperar dos mais altos tipos de ferimentos, mesmo que seja gravemente, e também a sua própria imortalidade também é algo independente. O que isso quer dizer, Thiago? Bom, vai depender muito da situação que o Simba estará, podendo então se beneficiar ou maleficiar. Manipulação do destino, manipulação da alma, manipulação de mente, manipulação da vida, manipulação de vetor e também manipulação de lei, existência de dimensões superiores, criação, existência abstrata, manipulação de enredo. O Simba, assim como outros deuses também, o Simba ele pode transcender ao nível de um universo do Aladdin. Ele é capaz de ver todo o universo como uma mera ficção. Ele, como sendo um dos protagonistas da história, ele também se torna o autor da própria história, como também ele estava vendo o Palácio Sagrado e viu os mundos inferiores, vendo eles apenas como uma mera história, uma mera ficção. Já o Gilgamesh, uma força sobre-humana, velocidade acima da luz. O Gilgamesh já percorreu cerca de 1500 anos de luz em um curto período de tempo. Controle de armas, o Gilgamesh também tem suas armas, onde contém várias formas de protótipo de cada nobre fantasma e todas as outras coisas criadas por mãos humanas. Viagem dimensional, ele pode viajar entre dimensões usando então seu portão da Babilônia. Armamento dimensional, manipulação de maldições, reflexão de ataque, projeção de energia, criação de campo de força, necromancia, regeneração e também imortalidade e também negação mágica, indução de morte, distorção da realidade e também manipulação de energia, manipulação de alma, manipulação de informação, armamento conceitual. O portão da Babilônia possui uma enorme quantidade de armas lendárias, incluindo também as próprias armas conceituais, manipulação de espaço e também de tempo, manipulação de lei, negação da casualidade. As armas do Gilgamesh são armas conceituais, que também são capazes de atacar conceitos, providências natural e também o próprio espaço, bem como também anular esses conceitos como imortalidade, substituindo eles também. Manipulação profana, manipulação de maldição, manipulação de casualidade e também manipulação do próprio destino. Clarividência, análise de informação, sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, retrocognição, consciência cósmica, projeção de energia, manipulação conceitual, a casualidade, aumento de status. Gilgamesh também pode manter sua força, velocidade, poderes no modo geral, tá? Disso daí tudo, esse resumo todo, vamos aí para análise. Simba e Gilgamesh é aquele clássico tipo de personagem, né, que se destacam com seus altos níveis de poder, principalmente do Gilgamesh e o próprio Simba, que durante toda a sua história dos dois, né, até onde eles chegaram aos seus auges, demorou um certo tipo de tempo. Simba, no começo da série, principalmente no próprio anime, dificilmente
dificilmente você vai ver ou pode imaginar que ele será um cara capaz de transcender qualquer deus. Gilgamesh teve tantos, entre aspas, nerfs ou adaptações de épocas onde ele fica mais fraco ou mais forte. E esse duelo seria bem parecido com a batalha mortal que eu fiz, né, entre Ansvordia contra Gilgamesh. É uma batalha que não fica apenas em poder bruto, mas sim poderia ser decidida por quem tem mais poder ou quem pode usar melhor o Hacks para poder anular ou contra-atacar o seu adversário. Vale ressaltar que tanto Gilgamesh quanto o próprio Simba podem usar o Blitz para poder evitar muitos problemas, mas tem um porém. Por mais que o Gilgamesh tenha o fator de Blitz, né, para dar suporte para ele, como citei, o Simba também tem a sua proteção divina que evitaria que o Blitz pudesse lhe causar problemas. Simba e o Gilgamesh têm velocidades absurdas. Muito provavelmente o Gilgamesh poderia ter mais vantagem que o Simba caso o Simba não estivesse em seu auge, sem estar realmente em seu poderio, né? Afinal, Simba tem uma velocidade infinita ao viajar em distâncias infinitas em um curto período de tempo, e principalmente na velocidade de combate que há um nível imensurável, cara. Gilgamesh, ele tem vários hacks. São tantos hacks que nem dá para poder contar nos dedos, mas apesar disso daí tudo, não importa quanto hacks ele tem, ele ainda não conseguirá ter tanta vantagem para poder garantir uma vitória contra o Simba. Por quê? Porque se olharmos então a cosmologia de Aladdin, magos, no mundo dos magos, né, há um número infinito de deuses que existem dentro do seu próprio plano da realidade. Em certas ocasiões, isso ele é classificado em uma estrutura muito acima de qualquer multiverso, mas como magos, isso transcende até mesmo o último nível. Agora, o que isso quer dizer, Thiago? Simples, jovem. A hierarquia de Mag, ela é tão alta que vai muito além de qualquer outro deus existente, qualquer outro multiverso, como universo que existe. Simba, no final da história, ele transcende tudo o que existe, algo um pouco parecido com o que o Akoto Sai faz, né? Só que em suas devidas proporções. Por Simba ser um personagem que, por uma dimensionalidade infinita, ele se torna então um ser onipresente. O Simba, ele até mesmo menciona que ele pode ir mais alto do que ele já está. Tem até mesmo um exemplo onde o Simba, ele pega o universo na palma da sua mão. Esse mesmo universo que contém uma história, Simba, ele destrói ela completamente. E se levarmos então em consideração isso, Simba também tem a capacidade de destruir a cosmologia ou hierarquia de qualquer universo específico. Existem também algumas questões que eu vejo que dificultaria para o Gilgamesh na hora dele poder enfrentar o Simba. Além dos hacks que eu cheguei a mencionar, né, existe também um fator que Simba tem a paralisia ao nível molecular, onde pode anular alguns poderes ou hacks, ou até mesmo a interação do Gilgamesh com Simba. Outro fator também é que o Gilgamesh, para ser capaz de interagir com Simba, ele precisaria ser capaz de interagir com os seus superiores, ou seres superiores, né? Assim como Simba ele chegou a fazer. Gilgamesh, ele tem seu armamento com várias armas possíveis. Uma delas, também talvez a mais poderosa, é a espada Ea. É a espada, uma das nobres fantasmas, né? Contida então no portão da Babilônia, onde é o pináculo de todos os seus servos usados. Essa espada, só o Gilgamesh possui. Ela é a sua existência única que só pode ser possuída por ele, onde é adequada apenas para o uso de um governante e também torna ele um ser transcendente. O Gilgamesh o considera o seu maior e mais confiável tesouro ao lado do próprio Eirukudu, um dos poucos tesouros estimados, que é só usado contra aqueles que ele julga digno de enfrentá-lo. A espada que corta o mundo, sendo então a nobre fantasma, ela é como se fosse o antimundo, né? Que pode criar um rasgo no espaço que estende não apenas a Terra, mas também no céu e também na própria atmosfera. O uso dela, digamos que não é algo que vai ser usado em batalha. Como assim, Thiago? Simples. Para eu deixar claro para vocês, jovens, tá? A espada Ea, ela representa a ira, a fúria da própria natureza praticamente, tá? Quando ela é usada, não é usada só para ganhar uma batalha, mas sim também para poder aniquilar tudo pela frente. Quando o Gilgamesh ele decide usar toda a força da Ea contra o Eirukudu em Fate Strange Fake, o próprio mundo ele é sugado pro vazio criado pela própria espada que começou a se desfazer. Gilgamesh ele tem as suas correntes em Eirukudu, as correntes que podem prender deuses, e também é uma das correntes antidivina. É a segunda arma mais poderosa dele, a arma que ignora todas as suas hierarquias e tem a autoridade de vinculação absoluta em qualquer existência ou divindade divina. Mesmo seres que não são, entre aspas, onipotentes, eles não podem escapar. Mas, mesmo o Gilgamesh usando a Eirukudu, seria um problema para ele ter que lidar com os 6 níveis de poder demoníaco do próprio Simba, onde ele se torna uniconceitual. Mas lembra quando eu falei lá nos poderes e habilidades do próprio Gilgamesh, onde o Gilgamesh também tem armas que podem anular ou destruir conceitos? Então, Gilgamesh, se usar as armas certas, ele poderia usar isso ao seu favor. Existe também um outro ponto, tá?
apontar um ponto em que o Gilgamesh talvez não conseguiria acessar o lugar sagrado do Simba. Seria algo como a caixa no próprio Magiverse, né, no Palácio Sagrado. O Simba ele poderia atacar o Gilgamesh em lugares que o Gilgamesh não poderia esperar. Por exemplo, o Simba poderia atacar o Gilgamesh em uma linha temporal diferente. Também tem o fato de que o Simba pode controlar o Gilgamesh com suas Souls ou Hooks. Gilgamesh também pode tentar atacar o Palácio Sagrado ou mesmo tentar reagir aos movimentos do Simba, com a sua velocidade de movimento ou pela sua existência superior. Afinal, a hierarquia de magias podem ser tão grandes e complexas, mas elas também existem em um plano comum, onde é facilmente acessível e também pode ser percorridas como se fosse um prédio. O Palácio Sagrado ele é um lugar de dimensão superior que podem ser percorrido apenas pela transcendência dimensional. Apesar disso, em teoria, nada poderia impedir o Gilgamesh de se conectar a essa transcendência dimensional, graças ao poder absoluto e sua transcendentalidade e a velocidade mensurável que pode rivalizar com a própria onipresença. Por mais que alguns possam dizer isso, o Simba ele é como se fosse uma baleia gigante dentro de um próprio aquário pequeno. Ele está muito além da velocidade, além do conceito de tempo como velocidade em si, porque o Palácio Sagrado ele é um espaço dimensional superior que se estende até o infinito. O Gilgamesh pode até mesmo ser rápido, mas ele não teria como alcançar o Simba, especialmente quando o Simba pode transcender vários estados dimensionais superiores ao infinito. Talvez o poder ou habilidade de Gilgamesh poderia lhe oferecer alguma vantagem, talvez, tá? Seria o Sha Naba Imuru, que é um poder da clara evidência, que é um senso de visão de vários níveis acima do comum. Tudo que o Gilgamesh precisa saber para poder ter sucesso em uma determinada situação ou vitória definitiva pode usar essa habilidade, ou poderia usar essa habilidade. Gilgamesh ele é absurdamente arrogante, especialmente em sua variação de Arshir, né? Essa versão possuía a Sha Nabara Imuru durante toda a sua série de Fate Zero, também Stay Night, e também estava tão confiante e seguro que ninguém poderia derrotá-lo, que ele intencionalmente se desligou quando ele foi convocado, enquanto então nenhum servo convocado era igual a ele. Foi isso que resultou em sua morte em todas as suas 3 rotas de Fate, e a sua pura arrogância que lhe causou sua queda direta. Se ele não tivesse sido tão arrogante, o Sha Nabara Imuru nunca teria sido desativada e também nenhum dos seus servos poderia derrotar ele. Quem vence? Gilgamesh ele pode ser poderoso, ele é poderoso, até mesmo no seu auge, mas em poder bruto, hierarquia e também cosmologia, Simba e o universo de Aladdin em si supera e muito. O Gilgamesh ele pode ter seus hacks, poderes e até mesmo seus armamentos que podem sim ajudar ele no combate, como lidar com conceitos, mas nada realmente vai conseguir garantir ele a vitória completa. Gilgamesh ele tem suas 10 coroas que anula todos os ataques de qualquer coisa que não possua uma autoridade conceitual, pelo menos no mesmo nível de uma deusa da terra primordial, por exemplo. Mas Simba ele transcende qualquer deus que exista em seu universo. O Simba ele se torna o autor da sua própria história, né? E pro próprio Simba, todos esses personagens existentes são apenas como storybook, apenas uma história em um livro, basicamente. O Aladdin ele vê o mundo dimensional inferior como um livro de histórias dentro do próprio Palácio Sagrado. Além disso, o Simba também tem um dos hacks mais mortais, que é o Scaling from Ugu, também conhecido como manipulação de enredo. Ele permite que o Simba manipule o mundo de dimensões inferiores e personagens como o escritor pode alterar aleatoriamente a configuração dos personagens como ele desejar. De frente à manipulação do enredo do Gilgamesh, Simba ele pode fazer com que o Gilgamesh não tenha nenhum tipo de regeneração, imortalidade, ou mesmo fazer com que o Gilgamesh nunca tenha existido. Na minha opinião, Simba venceria o Gilgamesh até com uma certa facilidade. Mas e você, quem você acha que vence? Gilgamesh ou Simba? Comenta, faça suas considerações aqui embaixo e aproveite, se inscreve no canal e comente qual outro duelo mortal que você quer ver aqui. Só você comentando e também se inscrevendo, você vai estar recebendo aquele duelo que você está pedindo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.